Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Aqui comigo, nos estúdios da TV Pajuçara, Irnaldo Bulhões, deputado federal e líder do MDB na Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado. Bom dia, Flávio. Muito obrigado aqui pela presença em nosso Contextualizando. Grande satisfação é minha estar aqui junto contigo, amigo. Deputado, gostaria de saber inicialmente se realmente está fechado esse acordo entre o chamado Centrão e o governo federal. O senhor, como líder do MDB, deve ter essa informação. Bom, Flávio, que até onde eu posso obter informações é que há um diálogo constante entre alguns partidos que ainda não estão oficialmente na base do governo, pontuar assim de forma com mais ênfase, na verdade, o progressistas e os republicanos, onde há alguns quadros cotados para compor o governo do presidente Lula. Obviamente, isso é uma conversa embrionária, o presidente tem o seu tempo para poder analisar se reformulará ou não a composição ministerial e logo nós poderemos ter novidades dentro desse contexto. Bom, no início desse ano, o senhor tomou uma posição que surpreendeu muita gente, né? Inclusive a mim mesmo. Como líder do MDB, né, um partido dos mais importantes nessa base de sustentação do presidente Lula, o senhor encaminhou como foi relator, inclusive, daquela votação que terminou diminuindo alguns ministérios, tirando alguns órgãos de alguns ministérios, esvaziando os ministérios. Isso daí tinha realmente conhecimento do presidente Lula? Tinha conhecimento por parte do governo? Bom, Flávio, primeiro, eu fui designado relator da medida provisória que estabeleceu uma nova estrutura da presidência da República e da esplanada dos ministérios. Uma matéria muito sensível porque definiu, na verdade, as competências de cada ministério e de órgãos também ligados diretamente à presidência da República. Todos os passos da construção do relatório foram amplamente discutidos, tanto num primeiro momento com o parlamento, com os líderes partidários, lá na Câmara dos Deputados e do Senado Federal, visto que foi uma matéria apreciada em conjunto, medidas provisórias são apreciadas em comissões mistas, compostas por 12 deputados e 12 senadores, e sempre com acompanhamento constante do governo. Por parte do governo, quem capitaneou as negociações foi o ministro Rui Costa, ministro da Casa Civil, e a ministra Esther Dweck, ministra da Gestão. Então, assim, houve polêmica diante do relatório que apresentei, da construção que fiz em acordos, mas às vezes muito mal compreendidas e leituras equivocadas, no que diz respeito de diminuir ou aumentar Ministério A ou B. Mas nós construímos um relatório preservando o governo como é, e, acima de tudo, fazendo com que chegasse em uma equação que o presidente realmente tivesse condições nessa reestruturação de garantir a entrega das políticas públicas prioritárias diante dos seus compromissos de campanha e da sua história política. Bom, a reforma tributária, que foi aprovada depois de tantos anos de discussão lá no Congresso, vai agora para o Senado. Qual é a expectativa do senhor em relação a essa reforma no Senado? Bom, a reforma tributária, primeiro, é um dos pontos fundamentais para a economia brasileira. Nós temos uma estrutura tributária complexa, arcaica, e o objetivo principal dessa reforma é simplificar a cobrança dos impostos, para que a população saiba o que realmente está pagando e os governos, seja ele de qualquer esfera, municipal, estadual e federal, também tenham otimizadas as suas receitas. O presidente Rodrigo Pacheco estabeleceu um calendário de votar a reforma até novembro, ainda desse ano. O relator já foi designado, será o líder Eduardo Braga, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que é um dos grandes articuladores do Congresso Nacional, um homem de uma capacidade diferenciada. Embora, Flávio, você acompanha e conhece bem o Congresso Nacional, todos esses calendários são sujeitos, logicamente, a qualquer modificação. Mas, diante da pretensão do Senado,
né, e volto a repetir, o que foi colocado pelo presidente Rodrigo é ainda esse semestre devolver à Câmara dos Deputados a reforma tributária com as modificações que o Senado, né, julgue necessário fazer. Bom, num momento mais acirrado da votação da discussão sobre a reforma tributária, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se queixava de que o governo, os interlocutores do governo não teriam tanta habilidade. Ele se atinha mais ao ministro Fernando Haddad, elogiava bastante o ministro Fernando Haddad, mas em relação aos outros interlocutores, ele se queixava de que não havia uma eficiência tanto quanto a do ministro Haddad. O senhor concorda com esse entendimento do presidente? Bom, Flávio, é bem verdade que, como todos os governos, né, o governo demora um pouco a azeitar a sua relação institucional. A engrenar. Ou seja, a engrenar e azeitar essa relação política, porque depende de vários fatores, né? É verdade que depende da composição ministerial, no que diz respeito à política de coalizão, que é uma política assim, que marca a forma, né, do presidente Lula governar, tanto que o MDB, o PSD, o PSB, dentre outros partidos, né, já emprestaram seus quadros para pastas de grande relevância, né, como também do ponto de vista orçamentário, né? Todos os deputados e senadores têm a legitimidade de destinar recursos, né, no orçamento da União, onde eles entendem que tem maiores deficiências nos estados e nos municípios. Então, acho que esses dois pontos são fundamentais para que engrene, como aí foi o termo que você usou, essa relação institucional. Então, acho que vem avançando, vem melhorando bastante, né? O ministro Alexandre Padilha é um dos nossos, é nosso colega, deputado federal, ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Agora, a gente tem que destacar que o ministro Haddad tem tido um papel fundamental nisso, né? O ministro Haddad, desde o momento do trâmite da PEC da transição, antes mesmo do presidente Lula tomar posse, ele nunca se negou de estar à disposição da Câmara, do Senado, aproximou de setores do Congresso Nacional de muita força no que diz respeito à agilidade, à aprovação, né, das matérias, é um grande negociador, no bom sentido da negociação política. Então, o Haddad tem tido um grande papel nesse aspecto. Logicamente, né, no que diz respeito às matérias que vêm a ter link total com a economia. Então, ele realmente tem um papel fundamental, mas a relação do governo com o Congresso Nacional vem avançando bastante. Bom, nessa condição de líder do MDB na Câmara dos Deputados, como é que o senhor avalia o atual momento político do Brasil? Bom, Flávio, eu estou liderando a bancada do MDB na Câmara pela terceira vez, né? O terceiro ano consecutivo, que não porque eu queira, mas tive assim, a confiança dos meus pares e me reconduzi por mais 2 vezes. Então, eu vivi o momento do Brasil e do Congresso Nacional. 50% do governo Bolsonaro exercendo o cargo de líder, né, a missão de liderar a bancada, e estou nesses 7 meses do governo Lula. Então, do ponto de vista político, eu acho que vai muito bem, melhorando cada vez mais. O governo está consolidando a sua base com maior velocidade do que todos os governos desde a redemocratização. Isso você pode fazer uma análise histórica, com a exceção do presidente Temer, que se tornou presidente num momento extraordinário, devido ao impeachment da presidente Dilma, né? Então, a gente vive um ambiente político que vem avançando muito, e do ponto de vista do ambiente externo, eu não tenho dúvida nenhuma que, de forma sintomática, a população tem sentido todos os sinais positivos, assim, por várias frentes que o governo tem adotado. Ok, vamos a um breve intervalo comercial aqui em Contextualizando. Na volta, a gente continua a nossa entrevista com o deputado federal Irinaldo Bulhões. Estamos de volta com o programa Contextualizando.
Aqui conosco, Irnaldo Bulhões, deputado federal e líder do MDB na Câmara dos Deputados. Deputado, fala-se muito na possibilidade de ser sucessor de Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados. O que é que existe de concreto quanto a isso? Bom, Flávio, primeiro, faltando tanto tempo, né, para a eleição, para a sucessão do presidente Arthur Lira, é muito bacana para mim, digamos assim, ser lembrado. Mas eu quero falar assim para você e para os telespectadores que essa questão não está na ordem do dia da Câmara dos Deputados. Há um período muito longo, daqui até a eleição. É óbvio que a sucessão se dará diante da articulação dos partidos ou de blocos parlamentares, né, que os partidos formam, né, e das federações partidárias também, do entendimento também da participação do governo. Na Câmara dos Deputados há legitimidade de qualquer um dos nossos pares disputar. Tem grandes quadros para ocupar o cargo de presidente, mas assim, não há nenhuma antecipação. Essa discussão ela é muito mais midiática do que do ponto de vista concreto internamente nas nossas discussões. Então, assim, há vários líderes partidários, vários deputados que poderão suceder o presidente Arthur. Então, acho que isso vai amadurecer ao longo do tempo. Nós temos uma eleição municipal pelo meio, mas o importante é que a Câmara tenha lucidez, né, diante do respeito de todos os entes em preservar a Constituição, da sua independência, da independência dos poderes, tenha a lucidez de escolher um deputado que tenha realmente a capacidade de presidir aquela casa e de dar uma grande colaboração para o nosso país. Bom, dizem que na política, em primeiro lugar, vem a vontade. O senhor tem vontade de ser presidente da Câmara? Não, eu não tenho vontade de ser presidente da Câmara. Eu acho que eu conquistei e tenho acumulado maturidade e carga de experiência para me preparar para ocupar qualquer que seja o cargo, né, dentro das minhas limitações e do meu conhecimento. Então, essas questões elas surgem muito mais como missão do que partindo da própria vontade. A política ela lhe oferece oportunidades. E oportunidades que você tem que abraçá-las se sentir preparado. Nem sempre acontece o que você quer. Na verdade, quase nunca acontece o que você quer. Mas vamos ver, eu acho que a gente vai ter um processo muito tranquilo na sucessão do presidente Arthur, pelo ambiente político que a Câmara dos Deputados vive hoje. Bom, nós temos dois personagens bem marcantes na política alagoana, que são personagens da política nacional. O senador Renan Calheiros, que presidiu, me parece que por 3 vezes o Senado Federal, e na Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, também alagoano, Arthur Lira. Mas ele vem se digladiando, tanto internamente como externamente. Eu lhe pergunto, o que é que isso tem resultado para Alagoas? Tem sido benéfico, tem sido prejudicial, esse protagonismo que disputam Arthur Lira e Renan Calheiros? O presidente Renan, que é o presidente do meu partido, né, e o senador Renan e o deputado Arthur Lira, eles pensam muito diferentes, né, e há de se respeitar. Isso é do campo democrático. E aqui em Alagoas, nós estamos há muito tempo em campos opostos. Eu digo o MDB, né, e o progressista. E o progressistas. Então, assim, no resultado prático, eu não acho que tem trazido nenhum prejuízo para o estado de Alagoas, essas divergências que eles apresentam. Não vejo nenhum prejuízo, eu acho que é muito mais dentro de um contexto de formação política, de momento, de pensamento. Nós tivemos aí no engajamento da campanha do presidente Lula desde o primeiro momento, desde bem antes. Nós temos uma aliança histórica aqui em Alagoas do MDB com o PT. O presidente Arthur, e o PP ficaram defendendo a reeleição do presidente Bolsonaro. Então ainda está muito recente, talvez essas questões, e eu espero venham acalmando a cada dia que passa. Outra coisa, dizem que por conta desse desentendimento entre Arthur Lira e Renan Calheiros, os cargos federais aqui em Alagoas não foram ainda definidos.
Isso é um fato que acontece só em Alagoas ou está acontecendo também em outros estados por conta dessas negociações amplas em Brasília? Não, essas questões das definições das indicações, Flávio, dos cargos estaduais, elas realmente, por um período, o governo teve com muita dificuldade, até burocrática, de poder dar encaminhamento e substituindo aqueles que estavam ocupando esses cargos no governo anterior. Agora começou a fluir com mais celeridade. Aqui em Alagoas, no caso de Alagoas, ainda realmente não houve um entendimento entre os partidos de qual partido ocupará cada cargo, cada pasto, cada representante dos ministérios aqui em Alagoas. O coordenador da nossa bancada é o deputado Paulão, do PT, competência do Paulão, e ele vem conduzindo, buscando o entendimento. Talvez eu não posso dizer, talvez não, eu não posso falar que essas questões das disputas locais dos partidos, que todos agora estão colaborando com o governo atual, não tenha alguns entraves. Mas acho que o Paulão conduzirá com maestria, com muita competência, e logo sairá esse entendimento. Bom, é inegável que o cenário hoje, em nível de Congresso Nacional, é bem diferente daquele cenário pós-eleição, né? Hoje a coisa está muito diferente, como eu disse agora há pouco, em relação ao ano passado. Qual é o tamanho hoje da bancada federal de Alagoas em termos de apoio ao presidente Lula? A bancada de Alagoas, eu acho que quase a sua totalidade, com a exceção de uma oposição assim veemente e clara, do deputado Alfredo, do deputado Fábio Costa. Se não me engano, apenas esses dois parlamentares têm feito uma oposição assim, com mais ênfase, com mais entusiasmo, digamos assim. Os demais ou estão declaradamente na base do governo, ou estão numa postura de independência aí, mas colaborando bastante, com todas as matérias que foram votadas, que não foram poucas, nesse primeiro semestre dessa legislatura. Bom, no Senado, inegavelmente, Renan Calheiros e Renan Calheiros Filho são senadores por Alagoas e apoiam o presidente Lula. Rodrigo Cunha, qual é a posição do senador Rodrigo em relação ao presidente? O MDB está numa posição muito clara, tanto que o senador Renan Filho é ministro dos Transportes, por sugestão da bancada do Senado, como o ministro Jader Filho é ministro das Cidades por sugestão da bancada do MDB na Câmara dos Deputados. O senador Rodrigo, a quem tenho um grande respeito, fui colega dele na Assembleia Legislativa, nossas famílias sempre foram muito amigas, é de difícil leitura. Até o presente momento, não sei se eu não acompanho muito a atuação do senador Rodrigo, mas eu acredito, se eu tivesse de enquadrar, eu enquadraria ele na postura de um parlamentar que tem prezado por uma atuação de independência. Nem governo, nem oposição. Essa é a leitura que faço a princípio. Bom, agora vamos um pouquinho para a política local. A essa altura, cerca de um ano e pouco para a eleição do ano que vem, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, do JHC, ele é apontado como favorito, certo? Qual é a sugestão do senhor, como MDB, como líder do MDB na Câmara, para encarar esse favoritismo de JHC, que politicamente é adversário do seu grupo político aqui? Bom, esse favoritismo do prefeito JHC é natural, Queria até registrar aqui uma posição minha, uma análise. Eu acho que o Instituto da Reeleição, Flávio, é um instituto assim, muito desleal, não é só aqui em Maceió, em qualquer prefeitura ou governo do Estado. Também concordo com o senhor. Eu acho que é um dos pontos que o Congresso Nacional tem que rever, essa questão do Instituto da Reeleição. Porém, o MDB tem a sua posição. Nós temos uma postura de oposição à Prefeitura Municipal, uma oposição com muita responsabilidade, e teremos candidato a prefeito. Se os partidos não tivessem à disposição de enfrentar os favoritos, a democracia iria de água abaixo. Então, nós temos candidato, nós temos grandes quadros para enfrentar
né, o prefeito JHC na eleição. Alguns despontam aí como possíveis candidatos, como o deputado Rafael Brito, o deputado Alexandre Aires, a deputada Cibele Moura, o deputado estadual José Vanderlei Neto. Então, o quadro é o que não falta no MDB para apresentar como candidato aqui na nossa capital. Mas esse favoritismo de JHC, no seu entender, existe realmente? Eu acredito que sim. Eu tenho que ser franco e acredito que sim. Mas na política não tem forte que não possa perder, nem fraco que não possa ganhar. Então, eu acho que o partido está decidido, e é o posicionamento correto. Nós vamos afunilar essas discussões a partir de setembro. Iniciará dia 15 de setembro, é o marco da gente iniciar a discussão sobre o nome que disputará a eleição de prefeito aqui de Maceió. O favoritismo existe, mas o posicionamento do partido, e não há nenhum desânimo nisso, é apresentar candidato. Bom, no grupo governista, quer dizer, governista em termos de Estado, né, que é oposição à prefeitura, há quem entenda que o mais recomendável seria se apresentar vários nomes de oposição ao prefeito JHC para poder viabilizar alguém para ir para o segundo turno contra o próprio JHC. O senhor concorda com essa possibilidade? Eu acho muito cedo para discutir isso. Eu procuro discutir, analisar e debater muito mais no âmbito do meu partido, do MDB. Eu não conheço a realidade dos outros partidos que formam o nosso campo, estejam mais próximos, de apresentar candidato ou não. Eu expresso aqui o entendimento do partido em lançar candidato. Logicamente, se formos convencidos de que um partido do nosso campo de aliança tem um candidato, uma candidatura mais viável do que a nossa, eu acho que tem que ser discutido, o nosso campo lançar, respeitar dentro do campo da aliança política outras candidaturas. Eu não acho distante isso, mas do ponto de vista estratégico, nós só vamos conhecer na frente, dentro de uma realidade mais clara. E como é que o senhor avalia o cenário para 2026? Quais são os personagens principais dessa outra eleição? Está muito longe, 26 está muito distante, depende de vários fatores. Né, Flávio? Uma questão é que a gente tem assim, a alegria de ter apresentado um novo modelo administrativo, né, para o estado de Alagoas, que vem dando certo. O senador Renan Filho fez um grande governo, né, principalmente iniciando pela saúde fiscal e econômica do nosso estado. Alagoas foi, no ano passado, o segundo estado proporcionalmente com maior capacidade de investimento. Nós temos hoje o maior volume de duplicação de rodovias dentre todos os estados do Brasil. O estado tem um conjunto de programas que andam integrados, que fez com que o estado, nesse semestre, fosse o estado que mais gerou empregos. Logicamente, isso, apesar de ter uma grande força, e a maior força na iniciativa privada, o investimento do poder público também tem a sua interferência. Então, o governador Paulo Dantas tem imprimido um ritmo de trabalho, né, diante do que esperávamos da sucessão do ex-governador Renan Filho. Eu e o senador Renan, como vários parlamentares, tem colaborado bastante para viabilizar também essas condições. Então, na sucessão do governador Paulo, com certeza o MDB terá candidato também. Deputado, finalizando nossa entrevista, o senhor tem a oportunidade de se dirigir uma mensagem para o nosso telespectador. Primeiro, eu quero agradecer a todos que fazem esse grupo de comunicação, dizer que é uma grande satisfação, né, estar aqui junto com você, dando essa entrevista. Eu estava esperando há um bom tempo. Esse nosso nós também. E quero só deixar um forte abraço para todos os alagoanos que nos assistem, falar que a gente segue trabalhando firme lá em Brasília para dar a nossa colaboração por um Brasil melhor e um Alagoas que cada vez avance mais. Ok, você pode rever essa entrevista com o deputado federal Isnaldo Bulhões no YouTube da TV Pajuçara. Contextualizando, fica por aqui. Tenham um ótimo final de semana.